você, telespectador da TV Mar, canal 525, estamos começando mais um Canal Esportes, né? Líder em audiência, é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado, trazendo as notícias e a movimentação de tudo o que aconteceu e é destaque no futebol de Alagoas. Já já você vai poder acompanhar, nós vamos trazer a análise do que foi a vitória do Asa nos pênaltis em cima do CSE em Arapiraca. O Asa está na Copa do Brasil, volta à Copa do Brasil em 2022. Esse ano o Alvinegro não participou, foi o Muricy, CRB e CSA. Inclusive o CRB, que ainda continua na competição, vai enfrentar o Palmeiras no próximo mês. Já a equipe do CSE ficou no quase, mas teve como prêmio de consolação o direito de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro por ter sido o terceiro colocado no Campeonato Alagoano. Já já vamos trazer detalhes a respeito desse jogo eletrizante no estádio Coraci da Mata Fonseca. O CSA se prepara para a estreia no Campeonato Alagoano. Aliás, o Campeonato Alagoano acabou, o CSA é campeão, 40º título. Calma. O CSA se prepara para a estreia na Série B. Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu botar assim. Série B do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Náutico. Ontem eu disse para vocês, telespectadores, que o jogo seria nos aflitos. Mas a CBF ontem descobriu que o Náutico, o Estádio dos Aflitos, não reúne os laudos suficientes para que possa mandar seus jogos, pelo menos nessa primeira rodada lá nos Aflitos. E aí o que acontece? Arena Pernambuco vai jogar na Arena, CSA e a equipe do Náutico. Amanhã, 8h30 da noite, é a abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. Você daqui a pouco vai poder acompanhar o desfile de informações do Azulão do Butante, que já viaja hoje, tá certo? Para iniciar o regime de concentração. O CRB só joga no sábado, enfrenta o Remo. E as novas caras do Galo já falaram com a imprensa. É o caso do Alisson Farias, né, Márcio? Ontem você não me ajudou, né? Alisson Farias, que estava no Vitória, daqui a pouco vai conversar aqui no programa também. Ele que é uma das caras novas do CRB, mas retorna ao clube, né, depois de ter vestido a camisa do Vitória. Bom, tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, pois está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Eita, peraí, rapaz. Tá saindo plano, já pensou? Parece que eu tava tomando umas pingas ali, na abertura do programa. Ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, vamos juntos então trazendo as informações. Olha, gente, vamos falar aqui então, acompanhe também as nossas redes sociais e a reprise do programa. Bom, Pigmeu, vamos trazer aí o Bruno Pivetti, técnico do CSA. Ele vai fazer uma avaliação desse trabalho que está sendo desenvolvido no Azulão do Butante para o jogo de amanhã contra o Náutico, o jogo que será realizado na Arena Pernambuco. O CSA já passou todo o clima de festa pelo título alagoano, aquela euforia pela conquista do título estadual. Agora chega o momento de pensar na Série B, competição que no ano passado o time bateu na trave, né? Chegou na 5ª colocação, quase indo para a Série A novamente. E o Bruno Pivetti sabe dessa importância em fazer um grande trabalho nesta competição para o CSA, quem sabe, voltar para a primeira divisão do futebol nacional no ano que vem. Mérito dos jogadores que têm treinado de maneira muito dedicada, eles estão extremamente comprometidos com os objetivos do clube para a temporada. Então, na minha opinião, o elenco foi muito bem montado e também o trabalho que vinha sendo feito eu observo como de muita qualidade por parte do Moser, do próprio Adriano, que dirigiu a equipe em algumas partidas do próprio Campeonato Alagoano. Então, é claro que nós temos que estar sempre atentos ao mercado, porque o futebol é muito dinâmico. Então, nós não controlamos, às vezes, a saída de jogadores e é claro que nós temos sempre que estar atentos ao mercado, mas também somos conscientes da qualidade interna que temos. O CSA hoje está muito bem servido de jogadores em todas as posições. Acho muito interessante que esse grupo foi montado com jogadores polivalentes. Prova disso foi na final que nós não pudemos contar com o De La Torre. O Yuri estava sentindo um
um incômodo no adutor, e colocamos ali o Bruno Mota, que comigo no Atlético Paranaense atuou como segundo volante, como meia mais ofensivo, e foi contratado aqui, atuando no 13 da Paraíba, como centroavante. E nós tivemos aí a ideia de colocá-lo e, na minha opinião, ele fez um belo jogo. Temos outros exemplos de jogadores polivalentes, como o caso do Patrick Bray, o Gabriel, o próprio Gabriel Tonini, dentre outros, né? Então, creio que nós temos aí boas condições em termos de elenco para conquistar o objetivo do clube, que é o acesso à Série A de 2022. Nós acompanhamos sim o trabalho que vem sendo feito no Náutico desde o ano passado pelo professor Hélio dos Anjos. Sabemos que temos um grande desafio pela frente na sexta-feira, mas nos encontramos bem preparados. É claro que vamos aproveitar essa semana, esses treinos que temos, para justamente poder aumentar as nossas chances de neutralizar os pontos fortes do adversário, bem como também poder atacar certas vulnerabilidades que nós podemos detectar aí nas nossas análises. Isso tudo faz parte do jogo, entra na questão estratégica, e eu tenho certeza que nós estamos bem preparados para esse confronto, que, repito, não será um confronto fácil. O Náutico vem fazendo belas campanhas, tem um aproveitamento muito bom neste ano de 2021, mas estamos bem preparados para o desafio da estreia. Eu creio que nós temos hoje um elenco bem equilibrado. Na minha opinião, nós evoluímos de jogo para jogo. Foi um campeonato muito difícil, porque nós sofremos muitos desfalques por Covid, por lesões, mas conseguimos ajustar, e isso mostra a força do nosso elenco, porque muita gente visualiza somente as dificuldades dos jogos propriamente ditos, mas não analisa as dificuldades do contexto em geral. Então, volto a repetir, nós tivemos diversos problemas que fogem ao nosso controle, principalmente nesse contexto de pandemia. É por isso que nós exaltamos muito a vitória que nós tivemos neste Alagoano, porque não era tarefa fácil. Tivemos que nos reinventar, alguns jogadores foram utilizados em posições que não estão tão acostumados, mas como temos o mérito de ter uma equipe muito bem montada pelo corpo diretivo do clube, nós conseguimos ali sanar certas eventualidades que vislumbramos aí pelo caminho, e mesmo assim fomos consagrados com o título. Então acredito que nós estávamos muito bem preparados para o Campeonato Alagoano e começamos a Série B também muito bem preparados. Nós temos um padrão de jogo que não pode ser rotulado entre reativo ou propositivo. Nós procuramos ser bem equilibrados em acordo com o momento do jogo em si, propriamente dito. Então, se temos a bola, nós temos que ter boa capacidade ofensiva, de circulação, de também ataque às linhas, de jogadas em profundidade. Se não temos a bola, nós temos que defender com muito afinco a nossa baliza, por meio da nossa marcação zona pressionante. Nas transições, no momento da recuperação da bola, precisamos saber o que fazer, se nós vamos retirar a bola da zona de pressão ou se vamos realizar o ataque direto. No momento da perda da posse de bola, temos que continuar com a nossa pressão agressiva, e isso tudo forma o nosso modelo, que não pode ser rotulado, e nós não escolhemos como vamos atuar, se a partida é em casa ou fora de casa. Nós temos o nosso padrão, as nossas convicções, e sendo o jogo dentro ou fora de casa, nós continuamos, obviamente, defendendo as nossas ideias. Como eu disse, nós temos um elenco bem equilibrado, estamos muito atentos àquilo que nós podemos fazer para a evolução interna dos jogadores, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Nós estamos extremamente focados, pois acreditamos nesse elenco que já se demonstrou com potencial e já se demonstrou vencedor. Os jogadores aqui tiveram total mérito na conquista do título, se mostraram num nível competitivo muito alto, mas ainda com margem de evolução, com um potencial de desenvolvimento significativo. Tá aí então Bruno Pivetti, técnico do CSA, falando dessa estreia da equipe na Série B do Campeonato Alagoano, do Campeonato Brasileiro pós-título alagoano, né? Bruno Pivetti, que pela primeira vez na carreira conquista um título como técnico em uma equipe principal, o que é muito importante para uma sequência de trabalho dele.
No CRB, depois de perder o título alagoano, a palavra de ordem é reabilitação. Todo o foco agora do Galo é fazer uma grande participação na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Yuri conversou com a imprensa e falou também dessas atividades para a partida de estreia do clube no próximo sábado contra o Remo, às 4h30 da tarde no estádio Rei Pelé. Com certeza, a Série B de uns anos para cá ela tem elevado de nível, né? Vem tendo times mais qualificados, fazendo com que a competição seja um pouco mais difícil, mais equilibrada. E esse ano, acho que há muitos anos isso não acontecia, eu particularmente não me recordo quando foi a última vez, mas esse ano nós temos 4 campeões brasileiros, então só de cara isso já dificulta bastante o início do campeonato. A gente tem Vasco, tem Botafogo, tem Curitiba, tem Cruzeiro, então assim, só de cara a gente já tem 4 postulantes ao acesso, a buscarem o acesso. Se vai acontecer ou não, isso daí só o campeonato vai dizer, fora os clubes que já entram como favoritos, né? Então isso já dificulta um pouco mais ainda a competição, mas a gente prefere fazer por etapas. A gente vai começar a primeira rodada, a gente tem um projeto novo pela frente, então é muito difícil a gente colocar nossa equipe com uma responsabilidade na primeira rodada. A gente precisa ver o efeito que as mudanças vão surtir para aí sim a gente entrar no caminho certo e poder buscar nossos objetivos na competição. Então, já é uma situação que não é a primeira vez que isso acontece comigo, né? Mas ao mesmo tempo é um clube novo, né? Um clube novo, entre aspas, porque eu vou estar iniciando pelo CRB a série B do Brasileiro, né? Acho que tudo envolve, o que mais envolve na nossa preparação é um novo projeto, porque ele vem acompanhado de muitas mudanças e a gente precisa se adaptar o mais rápido possível, porque a gente não tem tempo a perder, não tem pontos a perder até se encontrar um estilo de jogo. O professor Alan já está implementando as ideias dele e a gente precisa assimilar o mais rápido possível, mas isso é bom porque eu já venho da Série B passada com o clube, já venho de início de temporada com o clube e agora só dando continuidade ao trabalho que vem sendo bem feito aqui no clube. Então, o professor é muito inteligente, né? Ele tem ideias teóricas que na prática realmente funcionam. A gente teve pouco tempo de trabalho, né? Foi um pouco mais ontem para ele conhecer o grupo, mas sem implementar alguma coisa já muito sólida. Hoje que ele colocou as ideias dele em campo e a gente consegue perceber que ele tem saídas que nosso time precisa de sair do primeiro terço para chegar no último terço com qualidade, né? E ele dá muita liberdade, já nesse primeiro treino assim, um pouco mais tático, ele já deu muita liberdade para a gente em termos de movimentação, em termos de confiança. E acho que isso é importante para um primeiro contato assim de uma nova comissão com jogadores, novos jogadores chegando também. Isso é importante para colocar todo mundo na mesma ideia que a gente precisa ter para começar uma competição nacional. Com certeza, né? A gente vê que o Remo vem numa crescente da temporada passada para essa temporada, né? Pelo fato de estarem de chegarem à Série B, isso dá um ânimo para eles, né? Da mesma forma que a gente tem um ânimo de começar mais uma Série B com aspirações novas, aspirações maiores, isso nos dá um ânimo também. Mas eu tenho certeza que vai ser um jogo complicado. A equipe do Remo vem fazendo boas apresentações e a gente precisa iniciar o jogo com pensamento de vencer, com pensamento de vitória e não dar chance para que o Remo possa acreditar que seja possível arrancar pontos nossos aqui dentro da nossa casa. Então, na Copa do Nordeste nós fizemos bons jogos. Se eu não me engano, teve uma situação contra o Altos que era esperado um pouco mais da nossa performance e a gente deixou a desejar com um empate em casa. Isso nos custou uma boa colocação para de repente jogar contra o Bahia em casa. O placar e o jogo contra o Bahia vou deixar como uma parte, porque é uma equipe organizadíssima, uma equipe de Série A, vem jogando uma competição internacional também, então assim, é um caso à parte, né? Em relação ao campeonato estadual, a gente começou numa crescente, num determinado momento a gente se perdeu um pouco, mas nos últimos jogos ali, eu posso dizer, a partir do Aliança ali de semifinal e final contra o CSA, acho que o time entrou mais concentrado e tanto que conseguiu fazer 2 bons jogos contra o CSA na final, na decisão do estadual. E o detalhe de não ter saído campeão foi um detalhe do pênalti, né? A gente poderia ter ganho o jogo no tempo normal, como eles também poderiam ter ganho o jogo no tempo normal. É um clássico que vem sendo equilibrado nos últimos anos, então é difícil você colocar uma coisa ou outra nesse último jogo da final. Eu acho que o equilíbrio ele permanece, né? E acho que essas lições tiradas dessas 2 competições
é que a gente precisa mudar um pouco mais a postura, principalmente no início das partidas, que é onde a gente vinha se perdendo um pouco mais e tendo que correr atrás na segunda etapa para evitar o resultado negativo. Então acho que esse é um ponto que a gente precisa já mudar a chavinha para começar a competição nacional de uma outra forma, uma outra atitude. E ainda assim eu continuo tendo minhas performances tanto por dentro quanto por fora. Eu já conversei com o professor Alan, eu gosto de jogar por dentro, mas durante toda a minha carreira eu joguei por fora, então é uma posição que eu não desaprendi a jogar. Eu já deixei claro que se ele precisar que eu faça um lado ou outro, eu vou fazer, porque não é nada que eu desaprendi a fazer. Porém, eu acho que minhas características, elas se tornam um pouco mais efetivas e diferentes a partir do momento que eu jogo por dentro. O zagueiro não gosta de correr atrás de centroavante rápido, então eu gosto de movimentar, gosto de fazer movimentos agudos e isso incomoda a linha de zaga. Então acho que essa característica minha, essa característica pessoal, ela pode ser muito bem usada jogando por dentro e eu já passei por professor, a gente já teve uma conversa sobre isso e acho que eu sendo útil tanto por dentro em um determinado momento do jogo quanto por fora, dá a oportunidade dele mudar o esquema tático sem ter que mudar de jogador, né? Então acho que essa é uma versatilidade que eu posso carregar comigo, mas eu já deixei claro para ele que por dentro vai ser minha prioridade nesse ano. Então, a gente tinha muito respeito pelo treinador, a gente ainda tem, né? Não só por ele, mas por toda a comissão e por todos os treinadores que passam pelas nossas vidas e deixam coisas boas, né? O Roberto deixou coisas boas, bons aprendizados, a gente respeita muito e agora é uma nova etapa da nossa temporada, a gente precisa olhar para frente sem ficar remoendo coisas passadas, porque isso tem que servir de aprendizado e não como culpa ou remorso. A gente tem uma temporada muito difícil e importante pela frente e a gente tem que se concentrar nos mínimos detalhes, porque a partir do momento que você faz as coisas certas, já se torna difícil você atingir os objetivos. Então, quando você fica remoendo coisas passadas, fica mais difícil ainda. Então, a gente tem que olhar para frente, porque a gente tem muito trabalho a fazer nessa temporada. Esse é o Yuri, atacante do CRB. Para mim, foi um dos grandes personagens dos 2 jogos da decisão contra o CSA. Agora vamos trazer aqui um pouco mais do Centro Esportivo Alagoano, já que depois da conquista do título estadual, a direção do CSA confirmou a chegada de uma empresa que ficará responsável com a fabricação dos novos uniformes do clube. Vamos acompanhar agora um pouco mais desse teaser que a empresa criou e divulgou em suas redes sociais, dando um pouquinho de expectativa, né? Mostrando um pouco mais do que serão os novos uniformes do CSA, agora com a marca desta empresa. Tá aí, né? Um pouquinho, pelo menos ali, a qualidade na numeração do uniforme do CSA, realmente muito bacana. Daqui a pouco você vai poder acompanhar aqui no programa todos os detalhes da classificação do ASA para a Copa do Brasil, logo depois do intervalo. Voltamos já.